Boa noite, gente. Estamos aqui dando início a mais uma live, né, desse projeto que nós iniciamos para trazer informação e conhecimento, né, às, às pessoas, né? Que chama Liere. Ela deve estar chegando aqui em alguns minutinhos, eu estou conectando aqui com ela. Oi, Cíntia, Oi, Má, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Então, gente, só para situar vocês, nós vamos ter aqui uma conversa muito informal, porque Cíntia, eu estou aqui fixando nosso comentário, Tá bom. nosso tema hoje, né? Cíntia, Sim, além de ser uma super, hiper, ultra nutricionista que trabalha com fitoterapia, né? sim, Nutrição bariátrica, é minha prima, minha madrinha de sim. casamento, né? E uma pessoa que mora dentro do meu coração. Então não podia ter alguém melhor hoje para falar de uma coisa que eu adoro, né? Sim. Que é direito e é nutrição, né? E trazer esse conhecimento para a gente. Eu estava aqui falando um pouquinho que esse projeto nosso, né, de trazer conhecimento surgiu, né, por conta da pandemia, da necessidade que a gente tinha de trazer informação para as pessoas, informação fiel, correta, Sim. e acima de tudo com muito cuidado, né? Então por isso que nós conversamos como primas, É, amigas e que trabalham de forma lisa, correta, né? No sentido de trazer informação segura para os nossos seguidores, né? Esse foi o nosso principal objetivo hoje. Então, prima, seja bem-vinda. podemos nos chamar de prima sem Eu problemas. acho. O que vocês acham, gente? Dá para a gente ficar se chamando de prima ou vocês vão se incomodar com A isso? gente vai ter que chamar a Marina, assim já vai ser mais difícil, né? É Não bem é tão difícil, natural. não é tão natural. Eu acho que aqui vocês estão em busca disso daí, né? Mas vamos lá, o prima, me conte. Você tem uma experiência enorme, né, em cirurgia bariátrica. Sim. Você sabe, né, que eu sou muito afeita a esse assunto, porque sou uma bariatrizada, né? É, Então, conheço muito da matéria do ponto de vista prático, e que isso eu acho que sim. faz muita diferença quando a gente inicia uma conversa sobre isso, né? É a visão do paciente, A né? visão, acima de tudo, acho que a gente está falando aqui a visão do paciente, a visão do advogado, a visão de quem nos ouve nesse momento, né? Sim. Também, porque todo mundo aqui participa, né? A verdade é essa. Então, eu sempre deixo os comentários porque eu acho que as pessoas gostam de interagir, e isso é interessante. Então, se não lhe perturbar, não me perturba. Não, eu acho ótimo. Se tiver pergunta, a gente já vai respondendo, fica Isso, ótimo, mais vamos seguir com a interativo. linha, exatamente, bem interativa, exatamente. Então, assim, acho que a gente podia começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre as indicações de cirurgia e também iniciar um pouquinho falando sobre a sua experiência profissional, que é muito grande. A gente não Uhum. parece não que é velha, mas a gente já A tem gente já idade, tem né? tem Tem um caminho, tempo tem já. estrada, né? Tem bastante estrada, é É, verdade. pois é. Bom, eu tenho 17 anos de experiência em cirurgia bariátrica. Eu tô com o Dr. José Rubens desde a primeira cirurgia dele. Então, há 17 anos atrás, pouco se ouvia falar de cirurgia, era muito difícil se fazer a cirurgia. Tinha pouquíssimos estudos sobre o assunto, livros, enfim. Então, a gente tinha que ir buscando e ajustando tudo que podia para atender melhor os pacientes, né? Então, assim, nem vitamina tinha específica, nem suplemento, não sabia como fazer a dieta, enfim. Então, a gente tem uma evolução muito boa ao longo desses 17 anos, tanto de segurança cirúrgica, quanto de todo o acompanhamento, de todos os suplementos, de tudo que se precisa ao paciente. Uhum. Então, mas assim, eu sou desse tempo, dos 17 anos Você atrás, que quando é. eu fiz a cirurgia, né? Eu acho que aqui na Bahia, porque só para situar nossos seguidores, né? Eu sou advogada de saúde na Bahia e Cíntia é nutricionista em São Paulo. São Só que Paulo. hoje, por conta da pandemia, nós somos advogados nutricionistas no país inteiro.
não é? Exatamente, é. Então, é bom que a gente sinalize bem isso, porque eu estou trabalhando em home office, você está trabalhando em home office, e a gente hoje consegue assambarcar, digamos assim, o país inteiro. E essa Mas foi uma experiência até interessante, porque eu consegui atender pacientes que estão morando fora, que isso é não que é vinham há legal. muitos anos, né? Pois Porque não é, tinha como vir e tal. Então eles aproveitaram, eu atendi duas dos Estados Unidos, alguns de pois Minas, é. assim, então é bem gostoso Não, isso. eu ia deixar isso para o final, mas eu acho que a gente tem que falar isso agora mesmo, porque é o ponto, assim, quando a gente, não sei se você vai lembrar, mas nós conversamos sobre isso no ano passado, sobre como a gente tinha que extrapolar as nossas divisas, as nossas Sim, fronteiras, né? no Nós nosso último sentamos, café foi nós isso. sentamos para tomar um café e nós falamos sobre isso. Por quê? Exatamente. Porque a gente, cada vez mais, a gente está num mundo que precisa de informação e a informação está em todo lugar, Tá né? em todo lugar, é. Então, eu acho que isso que faz a grande diferença entre aqueles que conseguem ver uma crise e se enfiar nessa crise e aqueles que veem uma crise como uma oportunidade, né? Exatamente, é. Então, tipo, há muitos anos atrás, eu pensei, meu Deus, eu queria que Cíntia fosse a minha nutricionista, mas ela mora em São Ah, Paulo. não pode? Não pode, agora pode, entendeu? Agora pode, Isso faz exato. toda a diferença. Então, eu acho que esse lance da pandemia deu uma. Eu falo muito nas lives que eu faço, falo sobre isso. Eu sou uma pessoa muito positiva, você sabe disso. Você Muito. me conhece do berço e sabe, né? Eu sou uma pessoa que eu não acredito que a gente veio nesse mundo para dar errado. A gente veio nesse mundo para dar certo. E na hora que a gente se enxerga dessa maneira, a gente enxerga tudo, todos os problemas surgem como oportunidades, É né? verdade. De É. alguma maneira, você tem que achar o lado positivo. E aí eu acho que você se encontrou, né? Porque você Sim, consegue hoje, como eu também consigo atender qualquer paciente, qualquer cliente, qualquer lugar, né? Então, exato. É, isso é. fez toda a diferença pra gente. Mas agora vamos voltar para a cirurgia bariátrica, como um Vamos todo. lá. Até a doutora Karina está aqui, Cá. Obrigada por estar assistindo. Se tiver alguma dúvida médica, a gente pede socorro, Ah, isso é bom, isso é né? bom. Então vamos lá. Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, como eu pensei, né, há 17 anos, realmente, para mim foi uma coisa assim, eu acho que eu fui o terceiro ou quarto caso aqui em Salvador de cirurgia bariátrica. Então, meu processo foi um processo que eu ainda estava todo mundo conhecendo. Mas hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela tem uma indicação, né? Sim. Hoje o médico deve indicar a cirurgia bariátrica para um determinado tipo de paciente, né? Que paciente é esse? Porque a gente às vezes pensa que é só o paciente obeso. Super obeso, né? É, Aquela coisa só que é. isso. Como é que funciona isso hoje? Me fale. Então, hoje a gente tem uma segurança muito grande na cirurgia e nas técnicas, e cada vez mais se vê o benefício da cirurgia bariátrica, né? Tanto que hoje ela não é só considerada cirurgia bariátrica, é cirurgia bariátrica e metabólica. Então, ela já tem uma função muito mais importante do que só na redução do peso, Uhum. Mas o que né? que ela faz? Então, a gente tem várias técnicas cirúrgicas que a gente pode até conversar sobre isso, Uhum. né? Falando das indicações e aí o que ela faz. As indicações hoje de cirurgia bariátrica não é aquele paciente super obeso que pode fazer. Ele também pode fazer e vai ser super beneficiado disso. Mas hoje a gente tem uma indicação clássica. Paciente com IMC acima de 35. E o que é o Uhum. IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado, Perfeito. né? Então, se Uhum. ele der acima de 35 e o paciente já tiver alguma comorbidade, como pressão alta, diabetes, algum grau de esteatose, algum problema ortopédico, ele já tem uma indicação cirúrgica, Uhum. Mas isso para né? qualquer idade? Ou, vamos dizer, um menino de 15 anos pode fazer? Existe a indicação clássica, paciente acima de 16, 17 anos até 60 e poucos anos. O que se Perfeito. vê hoje? Muitas vezes um jovem, por ter uma obesidade, ele se priva de muitas coisas também. Então, hoje, tem se avaliado os casos em adolescente também, e Do até ponto de na vista psicológico psicológico, também, né? é. Uhum. Então, é um paciente, por exemplo, que ele tem um peso acima, ele não consegue praticar atividade física, ele se Uhum. sente fora da questão social, ele tem vergonha muitas vezes de sair, de participar de festas. Então, tudo isso a gente também avalia num paciente mais jovem. E Uhum. principalmente uma boa avaliação psicológica
para ver se esse paciente consegue entender e lidar com toda a transformação que vem no pós-operatório. Então, eu me lembro que quando eu fui fazer, né, toda essa preparação para a cirurgia, eu tive que passar por todo um processo, que era uma análise com a nutricionista, uma análise com o psicólogo, uma análise com o próprio médico, fazer uma série de exames, que eu acho que agora tem Sim, muito mais exames do que na minha época, inclusive, é. né, para poder ter a indicação cirúrgica, Sim, né? é. Todo esse processo que foi feito previamente naquela época, eu tive, e aí por isso que a gente vai falar um pouco de nutrição e vai falar de direitos, mas eu tive a garantia de que, primeiro, eu estava fazendo um tratamento que eu precisava para uma cirurgia, a gente vai avançar nisso, mas todas essas consultas pré, eu tive que ter, digamos assim, tive que usar dos meus meios para poder arcar com isso, porque na época eu não conseguia, digamos assim, praticamente o reembolso disso, né? Tá. E hoje não é bem assim, porque hoje a ANS já regula, inclusive, que todas essas consultas pré, elas devem ser, digamos assim, cobertas pelo plano. E o paciente, é por isso que eu disse que a gente tem que fazer uma informação segura. O paciente, Sim. ele tem que saber dos direitos que ele tem nesse momento. Porque toda vez que a gente atende um paciente que vai fazer para uma cirurgia bariátrica, ele não sabe de fato quais são os direitos que ele tem. Não, muito pouco. Muito pouco. Muito Então, pouco. na É. verdade, primeiro que ele acha que é uma cirurgia estética, Sim. né? Esse primeiro. Alguns têm Uma essa boa visão. parte acha que é só porque eu preciso emagrecer, uma boa parte pensa assim. Então, acha que o convênio não deve, digamos assim, cobrir isso, e não é verdade. A gente vai avançar Uhum. nisso, mas só para a gente pontuar que essas consultas todas, consulta com nutricionista, consulta com psicólogo, elas devem ser cobertas pelo convênio, porque a gente está aqui avançando num processo de Sim, cirurgia, né? Então, essas consultas todas, digamos assim, do ponto de vista da terapia, que a gente vai ter que ter depois da cirurgia, elas devem ser cobertas sim pelo convênio. E aí é que a gente avança. Quando o mas eu tenho paciente uma pergunta. vá, Esses reembolsos são integrais ou deveriam parciais? ser, Deveriam veja, ser integrais. Entendi. deveriam ser integrais. Por quê? Porque a gente tem uma doença que tem um CID, ponto, acabou. Tá, Então, todo o tratamento para aquela doença, ele deve ter cobertura integral. É isso que o entendi. paciente não sabe. Não. Então às vezes isso até tira a oportunidade do paciente de ele resolver fazer a cirurgia dele. E muitas vezes eu acho que talvez não de fazer a cirurgia, porque muitas vezes ele tá super afim de fazer, ele se aperta de um lado e de outro, mas deixa de De fazer o manter, acompanhamento pós. é isso aí, de Essa manter o tratamento. Isso essa é é uma uma briga que a coisa, gente tem. e ele tem que saber que ele tem direito, né? Sim, Todo, assim, se você for pensar do ponto de vista jurídico, se você tem uma doença, o seu plano de saúde, ele surgiu para isso. Eu falei isso numa outra live, mas eu vou repetir isso agora. Um plano de saúde é um seguro, digamos assim, de trato sucessivo. Ele se renova todo mês. Então, na medida em que ele se renova para cobrir todas as doenças, todos os meses, e todo o rol da ANS é rol mínimo. Então, vamos dizer, na ANS a gente tem 20 consultas com o nutricionista por ano. Não existe isso. Isso é o mínimo que a ANS determina. Não é o é o mínimo, não é o máximo. máximo. Entendeu? Entendi. Então, Tá. o que às vezes acontece é o paciente achar que ele não tem mais direito àquela consulta com o nutricionista, porque ele já Uhum. usou, digamos assim, o pacote dele do ano, dos Sim. 12 meses, entendeu? Não é bem assim. Na verdade, não é assim. Para que fique bem claro, não é assim. Tá? Ele precisa saber que ele tem direito ao tratamento contínuo. Aham. Tá? O reembolso tem que ser integral. Tá? Tá. Isso Então, é isso é um importante. ponto importante. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. E aí eu vou relacionar muito com a minha cirurgia, porque como foi uma cirurgia já muito antiga, eu acho que a gente consegue fazer um paralelo com o hoje.
Tá. Quando eu precisei fazer a minha cirurgia, eu precisei fazer uma dieta. E eu achei isso muito esquisito. Porque, tipo, eu tava indo fazer uma cirurgia bariátrica. Para Era emagrecer. para emagrecer e eu tenho que fazer dieta que não consegui emagrecer. Então, tipo assim, pra mim era meio maluquice do médico, do nutricionista, de todo mundo que tava ali me acompanhando. Mas vamos lá. Chatice isso. Vamos lá, eles querem que eu faça, eu vou fazer. Vamos lá, sabe? Tipo, o último suspiro. É um Aí eu teste, né? É, exato. Aí o que eu queria que você me dissesse um pouquinho é, existe uma dieta pré-cirurgia, de fato, é necessário, por quê? Em alguns casos é sim muito necessário. O que a gente fala é que todo paciente que vai para a cirurgia, se ele puder emagrecer um pouco, é importante, Tá. né? Então isso é um ponto bem importante nisso. Segundo, o paciente que tem uma obesidade muito alta, então que ele tem um IMC de 45 para cima, se ele faz uma dieta pré-operatória e ele emagrece um pouco, ele tem uma cirurgia muito mais tranquila. Então é mais Certo. fácil para o cirurgião operar, tá? Então o tempo cirúrgico acaba sendo menor e uma recuperação melhor. E existe um segundo ponto importante. Quando o paciente tem um grau de esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, muito alta, também é importante a gente emagrecer o paciente e emagrecer esse fígado antes. Por quê? Para os médicos operarem pela via de laparoscopia, o que eles fazem? Eles fazem os furinhos na barriga e eles precisam afastar esse fígado para mexer no estômago. E se esse fígado está muito gorduroso, né? Se esse fígado está mais gorduroso, isso dá muito mais trabalho, às vezes o fígado pode romper. Então, esse emagrecimento pré-operatório e a melhora do grau de esteatose hepática favorece uma boa cirurgia para o paciente e uma melhor recuperação. Tá? Entendi. E existe algum tipo de cirurgia de nutrição própria para quem já fez a cirurgia bariátrica, está no pós-operatório? Tem. Porque, Ainda, veja, eu assim, até só me lembro, eu lembrando não um sei se pouquinho. é a mesma. Tá. Ainda no pré, que eu acho que é importante a gente falar, não existe um protocolo certo, tá? Então, cada equipe, cada lugar faz de um jeito diferente. Bom Existem saber. equipes que dão dieta líquida pré-operatória. Ah, eu não Para sabia. todos. É, exato. Então, assim, geralmente, às vezes, dá 7, 10 dias de líquido antes da cirurgia. É para povo Pra que desistir, viu? É para o paciente emagrecer. Eu não gosto. É Eu tipo não assim, gosto. não, você vai desistir agora, vai Exato. ficar 10 dias sem comer. Pronto. Por que eu não gosto? Primeiro, que eu acho que a dieta líquida, na verdade, ela não ensina muita coisa em questão de hábito alimentar, Verdade. né? Segundo, ela pode provocar um emagrecimento? Pode. Só que eu faço a pessoa ficar em líquido antes da cirurgia, onde ela teoricamente não precisaria, a gente pode trabalhar a mastigação dela, melhorar o valor nutricional, não necessariamente no líquido. E aí ela toma 10 dias de líquido e opera. E ela tem uma dieta pós-operatória líquida. Então ela já vai enjoar de tudo que ela precisa antes. Então eu não Concordo recomendo. plenamente. Né? Pois é. O que eu sempre peço para os pacientes que não precisam emagrecer e vai antes da cirurgia é não fazer despedidas alimentares. Sim, Né? isso é Porque a pessoa importante. está no pré-operatório, então tem aquele pensamento de eu vou comer de Nunca tudo, mais porque vou depois comer eu vou uma feijoada. operar. Exatamente, né? Então eu peço isso e a gente dá uma dieta de um dia antes da cirurgia, para que não sobre dia? nenhum, para que não sobre resíduo no estômago. Mas com um dia resolve? Na verdade, sim. Porque a ideia é o quê? Por exemplo, se a gente vai vamos supor, numa churrascaria um dia antes, a gente tem uma digestão muito lenta, pode sobrar resíduo dentro do estômago. Se a gente faz uma dieta leve um dia antes, esse estômago tá limpinho na hora da cirurgia, juntando com o jejum e tudo isso. Entendi. Tá. Aí, já que você já falou um pouquinho, eu já queria antecipar. Eu me lembro, é por isso que eu tô falando de situações que ocorreram comigo há 18 anos atrás, mas eu me lembro que quando eu fiz a minha cirurgia, eu precisei passar 15 ou 20 dias tomando só líquidos. Líquidos, sim. E aí depois eu passei para uma dieta pastosa, que foi mais uns 15 a 20 dias. E depois é que eu fui começar a mastigar alguma coisa. Sim. Ainda é assim? Ainda é assim, Tá. né? Dependendo do lugar também, um pouco mais rápido ou mais demorado, mas sempre se passa pela etapa líquida, depois a pastosa e depois a evolução dietética. Eu costumo fazer 20 dias de líquido. Tá.
né? E aí é importante falar que o líquido não é chatice da nutricionista. Sim, É sim. importante por cicatrização do estômago, Isso que eu diminuir o ia risco de dizer. fístula, né? Então, assim, cortei e grampeei esse estômago, ele precisa cicatrizar para depois a gente testar os alimentos. Então, mas olha só, coisa, coisa de gordo, né? Que eu sou, viu, gente? Não tem gordofobia nenhuma aqui, zero. Vamos lá. Eu pensando aqui, líquido é qualquer coisa líquida. Não, Então não vamos é. lá. Então Então vamos vamos lá, me lá. explique aí. A gente dá líquidos ralos, né? Então todos os líquidos devem ser coados na peneira fina. E não é qualquer líquido. Então a gente pede água de coco, isotônico, chá, caldo de legumes com carne. Então somente a água do cozimento desses alimentos, tá? Mas Isso na primeira semana. isso nutre de verdade? Esse é o momento que a gente não está tão preocupado com a nutrição do E paciente. qual é a preocupação nesse momento? Hidratação e recuperação cirúrgica. Tá bem, entendi. Esse é o momento, tá? Uhum, Junto com isso, a gente dá algumas suplementações. Tanto hoje a gente tem vitaminas mastigáveis, que na época também sim, não não, tinha. não. Então, isso já facilita não ter nenhuma deficiência de vitamina inicial. E a gente Hum, entra com suplemento de proteína, para que o paciente não tenha uma diminuição proteica na dieta líquida também. Então, aqueles shakes de hum, academia, os whey proteins, a gente já utiliza desde a alta hospitalar. Então, esse é um tipo de, digamos assim, é um suplemento que ele vai usar para a vida toda. A pessoa em tese que fez a cirurgia, ela vai usar isso para a vida toda. Se o paciente fez a técnica de bypass, ele precisa usar um polivitamínico para o resto da vida. Isso já é super descrito na literatura. E por que que ele precisa usar isso, independente do peso ou do tempo cirúrgico? Porque às vezes ele fala, eu já tô comendo de tudo normal, eu não tô mais emagrecendo, por que que eu vou usar vitamina? Porque quando se faz a técnica de bypass, existe um desvio intestinal. Né? Então, uma Uhum, parte do intestino onde tem uma absorção maior de cálcio, ferro e vitamina B12 uhum, vai ser tirada. Então, sim. vocês operados têm uma absorção menor desses nutrientes. Então, é importantíssimo manter o polivitamínico para o resto da vida na técnica do bypass e lembrar Uhum. que vitamina não engorda, que às vezes as pessoas também têm É, as essa, pessoas acham isso, é? acham isso, é. Nunca Ah, não vou pensei nisso. tomar porque vitamina engorda, ou quando eu era criança eu tomei vitamina por isso que eu engordei. Então, às vezes tem esse mito aí. Então, pode usar tranquilamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Agora vamos trazer um pouquinho para o direito. Você já viu algum paciente seu receber reembolso das vitaminas que ele precisa tomar ao longo da vida? Jamais. Mas você sabe que é Isso direito dele, né? não. Essa é É, pois é. interessante. É porque é um medicamento, porque você está tratando como um medicamento, tá? Que é para Tá. tratar, né? É para tratar aquele indivíduo. Que ele vai ter uso contínuo, que ele vai ter Sim, protocolo. Não tem um protocolo? Tomar de tem. manhã, tomar de noite, tomar de tarde. Isso tudo daí o convênio deveria estar cobrindo. Entendeu? Esse é Então, interessante. e é o tipo da coisa. A gente tem muitos casos no escritório, sabe, sim, a gente chama de medicamentos, né? Que são medicamentos que precisam ser cobertos pelo convênio e o convênio, via de regra, não cobre, né? Sim. Então, é o tipo da coisa que o paciente não sabe e às vezes isso faz com que ele não consiga seguir o tratamento. Porque é um Isso tratamento faz que, com. em tese, é contínuo, não é? É. Porque, veja, quem não toma. O que, que pode acontecer com a pessoa que não toma as vitaminas? Quais são os problemas que ela pode ter? Então, pode ter hipovitaminose severa, então uma anemia severa, uma deficiência de vitamina B12, então problemas neurológicos, Então, problemas musculares por não usar a B12 corretamente, então osteoporose a longo prazo. olha aí quanta coisa, tá vendo? Eu tô vendo aí o pessoal do escritório entrando e eu tô percebendo que eles estão aí salivando. Porque é o tipo da coisa que o plano de saúde tem que cobrir. Por quê? Entendi. Porque você não tomando a vitamina, você terá uma doença que, em tese, será pior do que ele tomar. Então, você está tratando ele previamente, de forma preventiva. Entendi. Entende? E tá. E aí, quando que o convênio ele pode bloquear a cirurgia? Nunca. Se Nunca? tiver indicação médica, nunca. Não. Não, ele não pode bloquear a cirurgia se tem indicação médica. O que prevalece, inclusive agora, durante a pandemia, a ANS reforçou essa posição. O que prevalece é indicação
médica. Se houve Certo. indicação médica, o plano de saúde não tem porquê, digamos assim, contraindicar. O que eles podem fazer é criar uma câmara, digamos assim, para fazer 3 cirurgiões que deveriam ser da mesma especialidade, né? Ah, Cirurgia bariátrica, para dizer se é de fato necessário ou não. Mas veja, a cirurgia bariátrica já tem um protocolo base. que é o que a gente chama de perícia. É, é Tá, como se fosse alguns isso. convênios têm. Tá. O médico auditor, ele será um do convênio, o médico assistente será outro e elegem um terceiro. Entendi, Entendeu? Então, em entendi. tese, não tem por que bloquear a cirurgia, até porque a cirurgia bariátrica tem um protocolo tão específico para Sim, indicar que não deveria nunca ter bloqueio de cirurgia. Entendeu? sim, sim. Até, inclusive, nos casos que eles alegam que é carência, É isso que eu ia te perguntar agora, da carência. mas eu sabia que você estava pensando nisso. Tá aqui, só. Até quando eles alegam que a situação é de carência, eles não deveriam, eles não poderiam usar a carência por si só, porque veja, é tudo relativizado. Se o cara Sim, já tem numa situação de obesidade mórbida, que ele não tem condições de, digamos assim, de usufruir da própria condição de vida, de qualidade de vida, ele não está vivendo com dignidade. O médico atesta que ele tem um risco, né, que a gente chamou de sim. risco de morrer. Se ele atesta isso, que o grau dele já está tão elevado a esse ponto, não tem problema com carência. Não deveria ter problema com carência. Entendi, Entende? Porque entendi. a carência, ela é de 24 horas. Da hora que a pessoa assina o contrato com o plano de Ah, saúde, é de 24 horas para urgência e emergência. Se a situação daquela criatura for de urgência ou emergência, não tem por que ter negativa. mas a gente não pode considerar a bariátrica como urgência e emergência. Ela Depende. é eletiva. Depende. Não é pelo Ah, fato de ser a cirurgia, é pelo risco. entendi. Não é porque você vai marcar a cirurgia, Tá. entendeu? É pelo Aham. risco de ela se tornar uma urgência ou uma emergência, Entendi. entendeu? Não é Entendi. por ela ser eletiva, não é pela cirurgia poder ser marcada. É pelo fato que você está trazendo um risco tão grande àquela pessoa que ela não pode aguardar. Por exemplo, Ah, quando a pessoa vai ter um neném, o neném pode ficar aguardando a carência para nascer? não, É a mesma não. situação. Se o médico Entendi. disser que ele não pode aguardar 2 anos, de sei lá quantos anos, porque depende, né? Da carência depende tem de 6 meses e tem até 2 anos. 2 anos, isso. Depende da situação do paciente. Mas se o médico disser que ele não pode aguardar 2 anos, que ele pode morrer, não tem por que alegar carência. Você entende o que Tá, eu quero entendi. dizer? Sim, claro. É isso que é importante, porque o plano de saúde, às vezes, eles têm todas as alegações que são legítimas para eles, não para mim, Sim. entendeu? Não para Uhum. mim, porque para mim não é factível que, se a pessoa está com um risco muito grande de ter, digamos assim, já é um diabético, já é um hipertenso, está com peso alto e a cirurgia é o único recurso para ele naquele momento, não tem por que aguardar. Entendi. Até porque, não sei se você sabe, toda vez que você entra num plano de saúde, você faz uma declaração de saúde, De declaração de saúde, sim. É. tá? E todo o plano de saúde tem obrigação de fazer digamos assim, uma vistoria, tá? Eles Tá. têm que avaliar se aquela declaração de saúde está ok. Sabe o que eles fazem? Eles começam a receber seu prêmio todo mês, e aí na hora que você precisa, eles começam a negar suas coisas. Ah, é verdade. É. Entendeu? É. Sim. Então, em tese, por que ele aceitou? Ele aceitou que o cara ele chegou lá com obesidade, Aham. porque você atesta isso. Você aceitou que o cara é uma pessoa baixa, então, portanto, seu IMC já é alto. Ele aceitou lá dentro. Ele não fez nenhuma condição extra, porque em alguns casos, tem planos que mandam uma condição para você assinar, como se você declarasse que você conhece dos termos de que você é um obeso mórbido, Aham. por exemplo. Ele não te mandou isso, não tem por que você. Se você não pode mentir, você tem que falar a verdade. Mas se ele não Tá. te fez nenhum tipo de exclusão, não é você que vai ter que, na hora que você está precisando, ter a negativa. Entendi. Entendeu? Interessante. Uhum. Esse é um ponto muito importante, porque muita gente não sabe disso.
Não, Não e aí sabe. acaba tendo que entrar com liminar, enfim, né? Na verdade, tudo que eu estou falando É, aqui é porque eu estou previamente contando que eles estão negando você. sim, E acaba precisando entrar com liminar, sim. tá. Não é o que a gente quer, mas é o que muitas vezes acontece porque os planos negam, né? Eles Eu negam. tenho visto que cada vez menos a gente tem tido esses problemas, Isso é bom. né? Então, assim, antigamente vinha, barrava, Muito. hoje é muito Demais. difícil, assim. É, Graças a Deus a é. gente faz os relatórios necessários. Alguns casos, alguns planos têm a perícia, mas tem fluído super bem. Isso é bom. Isso é bom. Estamos Isso já caminhando melhorou muito. para um novo caminho, né? Sim, uma Isso é que é evolução importante, uma grande. evolução, isso é É. importante, é. E aí a gente vem para uma outra questão, né? Que a gente tem muitos casos, eu não sei se vocês têm lá, mas a gente tem muitos casos de paciente que faz a bariátrica e depois não consegue fazer as reparadoras. É. Antes da gente entrar nas reparadoras, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Antigamente a gente fazia, as cirurgias eram feitas, né, por técnica aberta. Uhum, E hoje se faz por vídeo, uhum. né? O convênio pode negar o vídeo? Não, não pode, sabe por quê? Porque é melhor técnica. A Sim, técnica que traz menos risco cirúrgico, menos tempo de de cirurgia, internação, sim. ela é uma melhor técnica para o paciente. Então, toda melhor técnica, ela não deve ser negada pelo convênio. Tá. E aí, Entendeu? fazendo um up ainda disso. Quando a Bora. gente pensa na cirurgia robótica, Uhum. o convênio também pode cobrir ou não? Ele deve cobrir Ele porque é a deve melhor cobrir a técnica. robótica Eu tenho também. diversos casos de robótica, mas inclusive porque eu não sei se eu lhe falei, mas eu sou advogada em São Paulo também. Por conta Sim, eu sei. dessa forma digital que a gente trabalha, eu sou advogada na Bahia, em São Paulo, no Ceará, em Mato Tá. Grosso. Então, eu sou advogada em diversos lugares. E eu tenho muitos pacientes de São Paulo de cirurgia robótica. Sim, Por quê? Porque os pacientes tentam pelo convênio, o convênio nega. Mas não nega. pode negar. A Tá. justiça já pacificou isso. É a melhor técnica, é a técnica que dá menos, digamos assim, risco de uma reoperação. Aham. A Karina perguntou exatamente isso. Se ela Sim, pode ser cá. contestada. Eu acho que o convênio pode vir contestando muito, que é isso que eu digo. Eu acabo tendo É, muitos clientes, pacientes, por conta dessa negativa. Entende? sim. Mas eles não podem negar. A verdade é que a justiça já se posicionou pacificamente quanto à possibilidade de você usar a melhor técnica na medicina para qualquer tipo de tratamento. Porque, veja, a gente, na saúde, digamos assim, do ponto de vista jurídico, a gente não evolui tão rápido quanto a medicina. E aí, quando eu digo a Sim. você que o rol da INS é um rol mínimo, é por isso. Porque na saúde, o avanço da tecnologia na saúde, ele é muito mais Muito rápido. rápido. E Exatamente. É. a ANS, os órgãos burocráticos não acompanham. Então, por isso que o rol da ANS é um rol mínimo. Toda a melhor Uhum. técnica que avançou por conta da tecnologia na saúde tem que ser coberta pelo convênio. Não pode deixar Entendi. de ser. Entende? Tá. Isso é Entendo, um claro. ponto importantíssimo. É o que eu estou lhe falando, a gente tem muito. Porque aqui na Bahia a gente está avançando na cirurgia robótica. Mas aí em São Paulo Tá. vocês já avançaram. Então eu tenho Sim. muitos pacientes de São Paulo que precisaram ajuizar ações para a cirurgia robótica exatamente porque é a melhor técnica. Ninguém quer fazer Tá. cirurgia aberta, você pode fazer uma vida, você pode fazer uma robótica, ninguém quer fazer. E nem médico mais Não, aberta acaba nunca. querendo fazer, É. entendeu? Não Entendi. existe isso. Então a gente tem que pensar que que a gente, quando a gente fala em pirâmide dos interesses, qual é o interesse principal que a gente está trazendo aí? O bem maior, que é a nossa vida, a nossa saúde, são os Sim. principais, digamos assim, pontos que a gente está resguardando, Aham. entendeu? Então por isso que Perfeito. eu digo e repito, quando a gente fala em melhor técnica, não existe dúvida quanto à questão de que os convênios têm obrigação de cumprir. Cumpre, Uhum. Marina, na prática? Não. O que é que eu Não. preciso fazer? Infelizmente, ajuizar a ação contra o convênio. Mas não tenho o que Certo. dizer. Entendeu? Ok. Mas que o correto seria eles cobrirem, seria. Inclusive porque Sim. a jurisprudência já está pacificada nesse aspecto.
Entendeu? Entendi. Uhum. E Isso que aí, é um por ponto exemplo, importante. aí uma dúvida que me veio agora. Existem Bora. alguns planos que eles têm o protocolo deles, então eles têm a equipe deles. Uhum. E muitas vezes o paciente vai fazer a cirurgia com aquela equipe. Se Uhum. ele quiser passar comigo em consulta, esse Uhum. convênio tem que reembolsar também? Ou Então, não? isso Tem que passar com depende, aquela equipe? depende do plano que você está falando. Eu estou imaginando que você está me falando de um plano vertical, em que ele, dentro do ambiente dele, a gente vai fazer uma live, Karina, pode Ok, deixar. lógico. Próximo tema já, Vamos hein? lá, vamos Vamos lá. lá, adorei. Mas o que eu estou imaginando é que você está me falando de um plano de saúde vertical, em que no ambiente dele, na estrutura dele, ele tem Ele já toda a tem tudo. equipe. Tudo. Tá. Em regra, quando você contrata um plano desse, você já tem conhecimento de que naquele ambiente é que você vai ter a estrutura que você precisa. Certo. Qual é a exceção que eu entendo? E é uma construção muito minha, tá? Porque Uhum. eu tenho casos assim, que as pessoas têm plano de saúde vertical, mas naquele esquema do vertical não Tá, existe o especialista, por exemplo, em nutrição bariátrica. Eu entendo que ele tem que certo. cobrir sim, Tá. entendeu? Então, Entendi. assim, sempre que a gente pensar que o especialista ele tem que ter a cobertura do convênio, seja ele médico, nutricionista, fisioterapeuta, o que você imaginar, fono, Aham. o que você imaginar, que a gente tem que ter direito ao especialista, se dentro da cadeia dele ele não tem, ele tem que lidar. Tá. Entende? Certo. Entendo. Então, isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, eu fiz uma live há poucos dias atrás falando é, sobre. Sabe aqueles equipamentos que a pessoa bota no corpo para fazer fisioterapia? Hum, Sabe como é? É uma fisioterapia de corpo inteiro que a gente chama. Você usa como se que- fosse um colete. macacão. Sei. Pronto. Aquilo dali o convênio, em regra, não cobre. Mas Que por que seria que eu entendo eletroestimulação. eletroestimulação? Pronto. Por que que o convênio não cobre, tá? Mas aquilo dali é a garantia de um melhor tratamento para umas. Ó, Alba aí, ó. Exatamente. Foi com ela Ah mesmo que lá. eu fiz. Que coincidência, viu? Eletroestimulação de corpo inteiro. Por que que eu entendo que aquilo ali tem que ser coberto pelo convênio? Porque é a melhor técnica com o especialista. Então, se o Entendi. convênio não tem, ou ele se vira para arranjar, ou ele cobre do profissional que o paciente está escolhendo. Entendeu? Tá. Então, Aham. isso é importantíssimo a gente ter em mente. O plano de saúde, ele tem que cobrir todas os nossos tratamentos necessários para a cura das nossas doenças. Sim. Entende? Então, é Sim. nesse ponto de vista que a gente tem que levar a Oi, coisa. Sônia. É nesse ponto de vista que a gente tem que levar a coisa. Menina, Salvador, tá um calor que eu não tô me Tô vendo que você aguentando. tá mexendo no ar aí tudo. Tá demais, você não tem nem ideia. Então, e Mas aí, vamos se a seguir. gente fala da obesidade, é uma doença crônica que não tem cura, né? Existem os tratamentos para ela, então. Pronto, agora você que virou advogada de plano de saúde, contra plano de saúde, você Sim. agora vai me dizer por que que eu disse a você que não existe esse negócio de carência. Sim, é verdade. Entendeu? Você entendeu? Uhum, uhum. É Entendi. tão linear pra mim que não existe nada que mude isso na minha cabeça. Tá. Ó, Alba aí dizendo, ó, inclusive, pós-cirurgia bariátrica, a eletroestimulação de corpo inteiro é super indicada. Maravilhoso. Minha filha, isso é uma Maravilhoso. maravilha. Isso é É, é. tudo de bom. Esse é meu Essa sonho de live, consumo inclusive, fazer, viu? pois é, procure seu convênio. Olha lá, vamos lá. Depois da Procure live seu a gente convênio. conversa. Pois é, Mas olha, eu tenho um exatamente. caso de um paciente que ele fez eletroestimulação como atividade física pós-bariátrica e ele não teve nada de perda de massa muscular. Ele teve um resultado Aí, tá vendo, maravilhoso. Alba? É sensacional, Maravilhoso. É, é especial demais isso é. daí, é demais, demais, Muito demais da bom. conta. Já que a gente está falando de pós, quero falar Vamos das falar. reparadoras. Eu acho também, porque quem estiver aqui dos meus pacientes deve estar esperando para ouvir isso. Então vamos lá. Veja só, quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente tem direito a fazer todas as reparaduras. Ponto. Não tenho mais o que falar. Inclusive colocação de silicone? Inclusive, por quê? Quando a gente perde, porque veja, a prótese, que eles falam, né? O silicone é uma prótese, mas é necessária esse tipo de ato cirúrgico.
Por Tá. quê? Porque a pessoa perdeu tanto que ficou só pele. Sim. Então a gente não faz apenas a colocação da prótese, a gente está fazendo o resgate da autoestima da pessoa. Hum, Entendeu? Então, tá. eu tenho, inclusive, o caso de uma amiga irmã que fez cirurgia bariátrica, demorou uns 3, 4 anos para fazer as reparaduras, que também não tem Sim. tempo. Eu mesmo tenho 17 anos, nunca fiz, um dia eu vou fazer. É, o que a gente pede é o tempo mínimo, né? Então, assim, para fazer a plástica pós-bariátrica, a gente pede pelo menos 2 anos de cirurgia bariátrica e É, estabilização do peso por pelo menos 3 meses. isso, Aí tudo exatamente. bem. Aí de quando quiser Como fazer. eu não sou essa coragem toda, eu enrolei ao longo de 17 anos. Estou sem nenhuma reparadora. Mas quem quer fazer reparadora, é importante saber disso. Inclusive, Sim, as próteses devem ser cobertas pelo convênio. Sim, porque a pessoa simplesmente perdeu o seio. é. A verdade é essa. Perdeu. Fica realmente muito. Isso, inclusive, viu, Cá? Você que falou sobre oncologia, eu vou lhe dizer, esse tipo de prótese, inclusive, para cirurgia oncológica, também Mama. Também super sim. possível. Inclusive, a gente trabalha aqui com muitos casos oncológicos. Como eu disse, eu estou na área de saúde há 20 anos. Então, o que você falar de saúde aí, a gente vai conversar. Porque é Sim, muita coisa para falar. Mas na cirurgia bariátrica, a prótese também deve ser coberta, tá? Se perfeito. for para retirada de pele, Marina, que eu já vivia situações assim. Marina, o plano de saúde só quer pagar para fazer a cirurgia do abdômen, do seio não. Sim, Ou então só isso do seio no acontece. abdômen. Não existe isso. Tem necessidade, é atestado pelo médico, o plano de saúde tem que cobrir, Tem que sim. cobrir. Tem que cobrir, não tem Perfeito. conversa, entendeu? Então, isso é importante, por quê? Porque as pessoas acabam deixando de fazer. Não é meu caso, eu não, realmente não quis fazer, mas tem gente que deixa de fazer porque acha que, tipo, vai se avolumar numa coisa que é É. infundada, sabe? Assim, não tem condições e tal. E aí acaba que você mexe de um lado e não mexe no outro. Olha, Sim, Amanda, que trabalha comigo, excelente advogada, tenho um orgulho os dois danado dela seis, trabalhar inclusive. comigo. Nos dois seios, inclusive, ainda que o outro não tenha desenvolvido o tumor. Ela está falando aí dos Sim, casos de de, cirurgia oncológica que nós de temos câncer de lá. mama. Claro que Isso, senão fica entendeu? desigual, né? Aí também Você não não pode resolve. deixar a mulher assim, né? Então, eu acho que isso aqui Cleis é outra lá do escritório maravilhosa, trabalha conosco também. Muito Outro bem. orgulho nosso. Tivemos uma ação recente com a prótese coberta também. Tá vendo o que eu lhe disse? Olha lá, A gente vou só fala de passar o caso contato para as minhas concreto. pacientes aqui. A gente só fala de caso concreto. A gente não fala de coisa que é só no plano abstrato, não. Não Tudo só que você imaginando, não. imaginar, eu já vivi. Eu vou te contar até um negócio assim, só para a gente sair um pouquinho dessa situação, que eu estava vindo aí, saiu uma decisão do STJ falando da possibilidade de guardar os óvulos antes do tratamento quimioterápico e tal. Eu já Sim, fiz isso há tantos anos, já nem tem graça mais falar. Essas ações, a menina na época tinha 18 anos, acho que já deve estar com uns 25. Não tem nem graça mais falar disso. Então, é isso que eu estou falando. Na saúde, a ótica é essa. Paciente precisa, paciente tem que ter. Por tá. quê? Porque tem uma doença e precisa de tratamento. Ponto. Ponto. Entendeu? Perfeito. Com Uhum. a Alba mesmo, a Alba, ela é fisioterapeuta do meu marido. Tá. E ela constatou, junto com a médica, a necessidade de ele fazer o tratamento por conta da diabetes, tratamento da Hum, eletroestimulação. Então, agora nós estamos buscando esse direito. Por quê? Porque a entendi. gente entende que ele tendo diabetes, e esse é um tratamento também para diabetes, faz toda a diferença a gente ter pelo convênio. E é um Claro. direito, E é um entendeu? direito. Então, Entendi. eu acho que é isso daí que a gente precisava deixar claro, né? Isso é bem importante falar mesmo. Uhum. Muito. Inclusive, uma coisa importante, o balão, É. pronto, o balão é uma situação que não é uma cirurgia, né? Lá vai ela mexer no ar de novo. É porque eu vivo com frio e com calor, vivo com calor. O balão, ele não é uma cirurgia, Sim, mas o balão digamos assim, é um tratamento. Eu posso tratar ele como um tratamento, certo. né? Para a obesidade.
Sendo tratamento, ele tem cobertura. Tá, vamos Deveria pensar. ter. A gente pode até pensar no balão, num paciente que é um super obeso e coloca o balão para emagrecer para operar. Então, aí eu acho que é um caso interessante. Mas a gente tem a indicação no balão uma perda de 10 a 15% do peso. Então, não necessariamente essa pessoa vai estar em obesidade. E se ela Então, estiver em sobrepeso e quiser colocar o balão, o convênio vai ter que cobrir? Ou aí vai depende, como estético? depende de como o médico classifica isso. Certo. Por exemplo, perder 10 a 15 quilos para uma pessoa que é super Não, obesa. 10%. Desculpa, Por cento. 10% É. para uma pessoa que é super obesa e sendo um tratamento, digamos assim, acessório à cirurgia, tá perfeito. Perdendo 10 a 15% de uma pessoa super obesa já faz uma diferença grande, mesmo que ele não vai fazer cirurgia, já faz uma diferença grande na vida dele, porque inclusive os índices dele vão todos cair. Melhora muita coisa. Então você vai dar o que para ele? Qualidade de vida, Qualidade de de uma vida. forma ou de outra. Agora, vamos complicar um pouco as coisas, porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas espinhosas Tem que também. fazer do que é. O cara não tá, o cara tá com IMC acima, mas não tá tão acima, e ele quer botar o balão. Sim. E o médico acha que o balão pode ser uma alternativa para ele ter uma redução de peso. Se isso for dar para ele a chance, porque veja, quando a gente trata com saúde, a gente não trata com certeza. Como na advocacia. Não tem como. Não, é instrumento de meio, não é de resultado. Se o médico der para ele a chance de ele poder perder 10 a 15%, e isso vai trazer para ele o benefício de ele sair do IMC da obesidade, já deveria ser coberto pelo convênio. Entendi. Entendeu? Entendi. Quando é que eu entendo que isso é estético? Quando a gente está abaixo do IMC e quer botar o balão. Aí, de fato... Quando tá no IMC normal... Porque a gente tem um protocolo, Tá. entende? Aí a gente tem um protocolo. Aí, de fato, ele tem cunho estético. Mas na hora que eu tenho um cara... Ou, por exemplo, o cara tá dentro do IMC, mas o cara é hipertenso, ele é diabético, entende? E entendi. isso daí vai fazer com que, com a redução do peso dele, ainda que dentro Melhore do os IMC, índices. melhore os índices, aí a gente tem condições. Tudo depende de um relatório bem fundamentado. O médico tem que dizer Perfeito. exatamente, o médico, o nutricionista, eles têm que dizer o que entendem que aquilo ali pode fazer pelo aquele sujeito, entendeu? Ótimo. O que ele pode fazer pelo indivíduo? Se tiver cunho estético, não tem cobertura de fato. Tá. Mas se tiver cunho, digamos assim, de tratamento, da qualidade de vida do ponto de vista médico da saúde, aí tem como a gente discutir. Entendi. Tem como discutir. Tem sim. Tá, ok. Entendeu? Entendi. Então, e eu acho que isso que quando a gente pontua essas coisas, essas situações fáticas, eu acho que a gente faz a diferença porque a gente traz assim, outras formas das pessoas verem o que é a cirurgia bariátrica, né? Porque a gente não pode pensar que cirurgia bariátrica é apenas de cunho estético. Pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Estética não é, né? Não saúde. Na verdade, eu me lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia bariátrica, eu cheguei no momento de decidir quando eu era estagiária. Não, eu já tinha me formado. Eu era recém-formada, por aí. Mas eu não conseguia subir os degraus do fórum. Eu só ia pelas escadas, porque eu não aguentava mais subir o degrau. Então, isso daí começou a me deixar, digamos assim, numa situação que eu não conseguia mais conviver. Porque eu já estava com IMC alto, eu já estava num sobrepeso enorme e eu não conseguia mais me locomover direito, entendeu? A gente tem muitos casos, né, de, por exemplo, o paciente não consegue subir num ônibus, passar na catraca. Então, começa a ser limitante de vida, Você começa a ser limitante, começa a ser limitante. Mas aí, como o Davi, meu amigo querido, irmão, Davi, disse aí que a condição suficiente para bariatrizar o paciente é uma condição que quem determina, via de regra, é o médico. Sim. Né? Acima de tudo, o que a gente está falando aqui depende de uma condição médica, né? Que uma indicação médica. Uma indicação médica, de o médico entender que ele precisa fazer aquilo ali como uma das opções. Porque a outra opção é o quê?
cara emagrecer sem a cirurgia bariátrica. A De gente uma não pode maneira esquecer que clínica. existe, né, Claro. essas condições, né? É. Claro, a É a pessoa escolha pode do decidir que paciente. não quer fazer cirurgia bariátrica. Pronto, acabou. Mas é uma Tudo das bem. opções, é a cirurgia bariátrica, sim, É. né? É uma Então, boa escolha. é Onde uma tem boa uma escolha. perspectiva de peso de perda de 35% a 40% do peso. Então, acho que a Exatamente. gente também tem que pensar, um paciente, dependendo do grau de MC e dos quilos que ele tem, o tratamento clínico pode ser muito eficiente, mas será que vai ser tão eficiente quanto uma cirurgia? Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, eu até ia até tratar esse assunto. Eu tenho uma situação que é a de deglutição. A minha cirurgia é uma cirurgia antiga, que eu vou Tem um ter que refazer algumas. anel, enfim. Mas isso não é uma condição, por exemplo, para todo bariatrizado. É? Não, nem Muitas deve pessoas vivem ser. super bem, né, com a Super bem, cirurgia bariátrica. Porque Tanto não, que o que a gente não pode pensar é que a cirurgia bariátrica veio para atrapalhar, não. Ela veio para é, agregar, para para agregar. melhorar, para trazer qualidade de vida. E, de fato, como o Davi está dizendo aqui, a condição principal é a obesidade mórbida. Eu não tenho a menor Com dúvida. certeza. Zero dessa dúvida. Eu Né? acho que assim, é uma das coisas que a gente sempre conversa em relação à sua cirurgia e o meu dia a dia, realmente, né? Eu falo, meu, como é que pode? Porque a nossa ideia de cirurgia bariátrica é uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que o paciente tenha vida. Ele consiga comer, ele consiga ir numa festa, e que ele consiga fazer toda a digestão completa daquele alimento. Porque se tem muito Isso. entalo, ele não está absorvendo os nutrientes que ele Não. precisa. Ele não está vivendo com Vendo? qualidade, né? Não, qualidade zero, né? Então, a nossa ideia é que tenha sempre uma boa adaptação. E chega um momento que ele fala, nem parece que eu operei. Aí eu tô feliz, porque eu sei que ele tá super bem adaptado. Com certeza. Que não é o meu caso, viu, gente? Quem É me um caso a ser conhece estudado sabe, aí. mas eu serei estudado em breve. Pois é, veio a Em pandemia breve. ainda, né? Atrapalhou muito essa pandemia. Mas surgiram Bagunçou um outras pouquinho. oportunidades, Pois é, fez com que a gente pudesse, inclusive, fazer essa live em outros momentos. Talvez a gente não exatamente. pensasse nisso, né? É. E eu acho que assim, o que fica, porque a gente só tem mais 7 minutinhos aqui que eu tô vendo, Sim, mas o que fica dessa nossa conversa é assim, a oportunidade tanto de as pessoas saberem a importância de ter uma boa nutrição, do uhum. bariatrizado saber que é possível viver bem, Bem, se nutrindo bem, é. sem gastar tanto, né? Sim, Oportunizando a ele saber, ter conhecimento de que é possível ele fazer os tratamentos adequados e necessários com as melhores técnicas, né? E dentro de uma conformidade que o seu próprio médico pode dizer, sim, né? Acho que esse é que é um ponto fundamental que a gente está trazendo aqui hoje, né? As é. pessoas que são bariatrizadas e aquelas que querem ser, né, por opção de fato, ou por necessidade, mas acima de tudo porque escolheram fazer, Sim, elas têm o conhecimento de que é bom, é bom. é importante se cuidar, é importante se nutrir, e acima de tudo que você tem os direitos, né, que devem ser resguardados nessa relação com o seu plano de Verdade. saúde, para que você possa usufruir da melhor técnica da medicina, da melhor técnica nutricional, que aí eu digo mesmo das melhores vitaminas, porque as pessoas Sim, não podem se privar dos melhores suplementos, elas não podem, elas têm que ter esse conhecimento de que acesso é a isso. possível ter esse Uhum, acesso, né? uhum. E, acima de tudo, a gente está fazendo isso para as pessoas saberem que elas devem se cuidar, em pandemia ou sem pandemia, devem se cuidar, não é Verdade. verdade? Sim, com certeza. Eu acho que vale lembrar que a obesidade é um fator de risco até para o Covid, né? Então, a gente Verdade. tem visto, Eu então tem tenho, que eu tratar. tenho, eu tenho um amigo que ele teve Covid, mas como ele era a linha de frente, ele imaginou que ele ia ter Covid antes da Covid chegar. Então, ele Ah, emagreceu 16 quilos. uau! 16 quilos só se preparando para a Covid. Isso Quando que a, é co- gostar da profissão. Chegou. Quando a Covid chegou que era uma gripezinha boba para ele, entendeu? Então, tipo Eu assim, entendi. é o lance de você também se preparar, né? Se Claro, preparar para a cirurgia, né? Se preparar para os desígnios que vem aí, né? Da vida. sim, a vida dá Foi muitas isso. voltas, Dá né? muitas voltas, né?
Pacientes que Mas estavam para operar em março, abril, tiveram que adiar um pouquinho, agora a gente está conseguindo normalizar já esse calendário. começou a operar Já, aí? Aqui doutora também já Karina já começou. Que voltaram, bom. então Que estamos ótimo. alinhando É isso tudo. aí. A gente tem que começar a pensar, né? Eu sempre digo aos médicos, né? Porque como a gente também advoga para muitos médicos, muitas cooperativas de especialidades, então eu sempre digo aos médicos que a gente dando conhecimento prévio, né, ao paciente, dos riscos que ele corre, essa conversa franca, direta, falando abertamente quais são os riscos, quais são os benefícios, o que é que pode Uhum. acontecer, ninguém vai ter problema, É, né? Então, o é. paciente sabendo que existe uma situação de pandemia e sabendo que ele pode escolher esperar mais com tais riscos ou esperar menos Sim, com tais riscos e ele dá a ele pôr na oportunidade dele balança, decidir, exatamente. sopesando os interesses, isso faz toda a diferença na vida Com dele e certeza. na relação dele com o médico, né? Sim, sim. Então, isso é muito importante também, essa conversa franca, direta, faz toda a diferença, Eu né? acho que o paciente, quanto mais informação de qualidade ele tem, é melhor para ele. Porque a informação Exatamente. a gente tem, não necessariamente de qualidade, Pois é, mas hoje nós estamos né? fazendo informação de qualidade aqui para Super de todo mundo. qualidade. Porque Isso essa aí. live, inclusive, gente, fica gravada e vocês têm disponível depois até para retransmitir e a gente Compartilhar. fica disponível para vocês. Então Sim. eu acho que a gente vai ter que se despedir, infelizmente. Antes que cortem a gente Antes por que aqui. cortem a gente não É. consiga dizer tchau para Sim. ninguém. Doutora Karina, estou à disposição. Pode contar comigo para a gente também conversar sobre o assunto. Sim. Se minha prima querida, te Minha amo. prima linda, também te amo. Muito bom E fazer essa live com você. estou aqui saudosa, muito Também. saudosa, feliz com a participação de todos. E quero Sim. dizer que assim foi um momento muito especial para mim poder estar lhe vendo né, dessa Desta forma, forma, e com falando tanta sobre isso, desenvoltura, né? exatamente, isso que faz diferença. Então, os caminhos estão aí, estão abertos, a gente está numa vibe muito positiva, vamos Com todos certeza. superar essa. Aqueles que querem fazer bariátrica, se preparem que vocês estão nas mãos de um excelente profissional que vai Muito cuidar muito bem. bem de vocês. Em breve vai cuidar de mim também, que eu Sim. serei uma nova bariátrica. Vamos lá, né? Mas eu estou aqui deixando um beijo para todos, um beijo baiano, né? Um beijo E paulista para todos um aí beijo também. paulista, é verdade. E desejando muita sorte para todos, um caminho de luz para todo mundo. Sim, Para muito obrigada nós. pelo convite, tá bom? Obrigada a você, prima, por tudo. É sempre bom estar com você Ah, e amei sim. fazer essa live. Eu Amo também. você. Eu também. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau, prima. Tchau. Obrigada, gente.